A ideia de Tyrion era a seguinte: não poderíamos voltar para a floresta e não tínhamos comunicação com o mundo lá fora, mas não muito longe daqui, a cerca de 3 quilômetros, no cume do Monte Nublado, existia uma base de apoio do exército que foi abandonada, mas provavelmente os equipamentos de rádio e apoio ainda funcionavam e podíamos pedir por ajuda. Deveríamos pegar todos os nossos armamentos e seguir naquela noite, pois como o Marupiara estava ferido, a tribo dos Abigiras, o povo indígena daquela região, estavam cuidando dele, pois os cultuavam como um deus, já que, segundo a lenda, ele veio do espaço. Então, preparamos todos os nossos armamentos e suprimentos e partimos para a montanha, onde existia a base militar do apoio do exército. Era aproximadamente meia-noite, pegamos metade do caminho pelo rio, e assim chegaríamos mais rápido. Então, entramos no barco a motor, que pertencia aos moradores desaparecidos da fazenda. O barco funcionava e ainda estava com gasolina. Ligamos e entramos todos no barco. Seguimos pela escuridão. Evitávamos ligar as lanternas para não sermos notados. A lua cheia clareava parte do caminho, mas a escuridão predominava a maior parte da noite. Tyrion estava no controle do barco. Dizia ele saber o ponto que desceríamos para chegar até o ponto de apoio. E seguiríamos cerca de 15 minutos de barco. Eu estava ao lado de Tyrion, observando tudo à nossa volta, enquanto Bran e Daenerys estavam na parte de trás. E por toda parte que olhávamos, víamos vultos nas matas. Era como se algo nos perseguisse por terra. Então, todos mantemos os nossos rifles em punhos e ficamos atentos, observando tudo à nossa volta. Logo Daenerys, ela disse que havia alguma coisa lá na frente, mas não vimos nada. Mas ela insistiu que estava lá no meio das águas. Não queríamos ligar as lanternas, mas ela ligou. E o que pudemos ver foram 2 pares de olhos amarelados que se refletiam com a luz da lanterna, como se fossem olhos de crocodilos ou qualquer outro lagarto. Aquilo afundou pelas águas e sumiu, e em seguida sentimos um baque no barco que quase virou. Bran, que estava sentado na parte de trás do barco, ele caiu nas águas escuras. Paramos o barco e gritamos para ele vir. Ele emergiu e veio nadando na direção do barco. Eu mantive o rifle apontado na direção dele, pois pressentia que algo aconteceria. E não demorou muito, e Bran, ele afundou, e foi como se algo o puxasse, e em seguida ele emergiu novamente e começou a se debater, provavelmente contra algo que o puxava para baixo. Não vimos o que era a coisa, e então não pudemos atirar. Daenerys se preparou para pular, mas antes disso, vimos a água ficar toda vermelha e os barulhos pararem. Tyrion ligou o barco e novamente partimos dali. Chegamos no ponto dito por Tyrion, onde seguiríamos a pé até chegarmos no posto avançado. Tínhamos que caminhar cerca de 15 minutos por mata fechada e cerca de mais 10 para subir certa parte da Montanha Nublada. Estávamos muito tristes pela morte de Bran, pois ele era uma boa pessoa, não só ele, mas todos os outros. Bem,
Não tínhamos tempo para nos lamentarmos. Eu segui em frente, pois aquilo era uma questão de sobrevivência. A mata estava bem fechada e estávamos prontos a nos deparar com qualquer tipo de perigo, mais especificamente, qualquer tipo de predador. Dizia Tyrion que deveríamos nos apressar, porque a floresta era o território deles, e o mais sensato era sair para um campo aberto, onde teríamos uma visão mais ampla de tudo. E depois de andarmos cerca de uns 10 minutos, Daenerys parou e pediu que olhássemos para cima das árvores. Então, apontamos as nossas lanternas, e o que vimos foi uma coisa aterrorizante. Eram criaturas de pelos escuros e outras de pelos amarronzados. Pareciam uma onça gigante com corpo de homem, mas com longos braços, pés humanos, e as pernas pareciam dobradas para trás na parte dos joelhos. A cabeça lembrava um cachorro da raça pastor alemão. As criaturas nos encaravam quando apontávamos as lanternas na direção deles. As criaturas colocavam o braço na frente para se protegerem da luz. Eu tinha certeza que eram aqueles homens que Jaime viu em cima das árvores quando entramos na floresta durante o dia. Então, um tiro acertou uma árvore próximo a nós, mas não era um tiro comum. Parecia algo lançado por um foguete, pois só vimos o rastro branco da explosão que deixou a árvore em pedaços. E ali, a uns 15 metros à nossa frente, estava o Marupiara. Com certeza, ele não queria nos matar, e sim nos encurralar. Talvez para se vingar do que fizemos a ele. Tyrion, ele atirou na direção da criatura, mas aquilo muito rapidamente entrou para a mata fechada. Daenerys e eu corremos para fora da floresta. Tyrion gritou para que não corrêssemos, mas foi o que fizemos. Saímos correndo. E assim que saímos da mata, estávamos em uma área de campo aberto, onde já avistávamos a montanha e o caminho que levava até o ponto de apoio militar. Perdemos Tyrion de vista. Corremos pelo campo aberto, subimos pelo caminho estreito da montanha e chegamos no ponto de apoio. A porta estava emperrada, então tivemos que forçar para abrir. Porém, não havia ninguém no local. Tudo estava empoeirado, mas havia muito armamento pesado, inclusive granadas. O rádio chiava, mas depois de alguns ajustes, conseguimos comunicar com a base de apoio. Nos identificamos como militares do exército e solicitamos reforços. A pessoa que nos atendeu do outro lado da linha, ela disse que aquela era uma área de grande risco e não era uma operação militar simples. Então, eu relatei tudo o que aconteceu e a pessoa do outro lado da linha, que se identificou como Oberyn Martell, ele não demonstrou nenhuma surpresa, apenas pediu que esperássemos o resgate e que não saíssemos dali, pois o resgate chegaria de helicóptero em 2 horas. Nós nos armamos com as melhores armas, trancamos a porta daquele ponto de apoio e aguardávamos até o resgate chegar. E ainda não havia nem sinal do Tyrion. Bem, havíamos escutado alguns tiros na floresta. Provavelmente era Tyrion, mas não pudemos fazer nada além de correr. E afinal, ele nem era militar. Lógico que temos a obrigação de proteger os civis,
mas não quando o civil se põe em perigo. Bem, aproximadamente 40 minutos depois, ouvimos alguma coisa forçar a porta. Então Daenerys e eu apontamos as armas na direção da porta. Escutamos a voz de Tyrion perguntando se havia alguém ali. Então, aliviados, abrimos a porta para ele. Ele disse que a criatura se recupera muito rápido dos ferimentos, mas o havia atingido. Porém, novamente a criatura foi salva pelos hombres lobos em cima das árvores. E isso deu tempo para ele correr e chegar ali no ponto de apoio. Ele disse também que os 2 soldados que ficavam ali foram mortos pela criatura há cerca de uma semana. Então, seríamos presas fáceis ali, e o melhor a se fazer era usar todo aquele armamento para destruir a criatura. O quê? Já solicitamos apoio. O resgate chegará em 1 hora e não vamos voltar para aquela mata, eu disse. Vocês solicitaram apoio? Estávamos tão próximos de acabar com aquela coisa. Vocês 2 são uns covardes. O monstro matou seus companheiros e vocês não farão nada. Os covardes não devem sobreviver. Ainda mais quem deixa os companheiros para trás, disse Tyrion. Em seguida, ele me deu vários tiros com a metralhadora no peito. Eu caí e fingi estar morto. Porém, o colete que eu usava salvou a minha vida. Em seguida, ele mandou Daenerys largar todas as armas e ela, chorando, fez tudo o que ele pediu. Ele mandou ela se algemar e em seguida saiu com ela para fora daquele lugar. Ele a levava até o campo aberto, pouco abaixo de onde estávamos. E lá, ele gritou pela criatura, e minutos depois, aquilo saiu do mato, seguido por alguns hombres lobos, e Tyrion, ele jogou Daenerys ao chão na direção do Marupiara. A criatura pegou Daenerys pelo pescoço, e com aquela cara asquerosa, ele fazia um ruído estranho na direção do rosto de Daenerys. E assim que Tyrion apontou o rifle para atirar no Marupiara, parecia que o monstro já sabia, pois rapidamente um tiro foi lançado do ombro da criatura, que destruiu o braço de Tyrion com o rifle e tudo mais. O tiro foi como uma explosão branca, que pareceu que cicatrizou o braço de Tyrion no mesmo momento que o atingiu, deixando apenas o toco do ombro. Então, um tiro de rifle pegou em cheio na cabeça do Marupiara. Eles não haviam notado a minha falta, mas eu, ali detrás de uma pedra, eu consegui mirar e acertar em cheio a cabeça da criatura. Aquilo soltou Daenerys e caiu de joelhos e em seguida caiu estirado no chão. Os hombres lobos em volta, eles ficaram gritando eufóricos, partiram para cima de Tyrion e o devorou em segundos. Daenerys correu dali e algumas das criaturas corriam atrás dela, e eu, ao longe, consegui derrubar 2 das criaturas com o rifle, mas não daria conta de todos eles. Então, escutei o barulho de helicóptero, e logo escuto um tiroteio tremendo, e homens de pretos desciam do helicóptero. Eram 3 homens trajados de preto, e o piloto usava roupas do exército. Os homens de preto usavam rifles e até lança-chamas contra as criaturas. Então, os hombres lobos recuaram para a floresta, e o que eu vi em seguida, eu fico com receio de contar, porque vai além da imaginação humana. Outros seres iguais ao Marupiara, eles apareceram
e recolheram o corpo do companheiro morto. E os homens de preto não fizeram nada. Em seguida, do nada, apareceu uma enorme nave alienígena. Isso mesmo, a mesma estava camuflada ali próximo. Então, aquela suposta nave decolou numa velocidade tão impressionante que eu não pude ver direito com os meus olhos. Daenerys e eu fomos resgatados, e os homens de preto nos fizeram inúmeras perguntas. Eu fui preso sem saber o motivo. Eu não vi a Daenerys por quase 3 meses. Bem, fiquei preso até receber uma proposta de um homem que provavelmente era o superior daqueles homens de preto. A proposta era que eu me juntasse à organização. Bem, eu não posso falar o nome verdadeiro, mas aqui no canal vocês conhecem como Descobre. Aquela era a minha única forma de sobrevivência, então aceitei. Passei por rigorosos treinamentos, e quando me juntei à corporação, eu finalmente reencontrei Daenerys. Ela também havia sido recrutada para fazer parte do Descobre. Bem, Fael, hoje eu sou aposentado pelo Descobre. Recebo uma aposentadoria fictícia, que nem o governo reconhece, mas é um bom dinheiro. Bem, Fael, todos os nomes nesse relato são fictícios. Obviamente você percebeu. Mas a história é real, e inclusive aconteceu muito mais coisa no tempo em que eu integrei o Descobre. Mas por questões de segurança da minha própria vida, eu não poderei relatar. Boa noite.